Olá a todos, aqui Morris quem fala novamente, Dr. Morris. Estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma edição do nosso Diálogos UnaSUS Unifesp, onde a gente tem a oportunidade de discutir temas importantes da saúde, principalmente com foco na atenção básica, e que são relevantes para a prática dos profissionais no território e para crescimento das diferentes equipes. Hoje a gente está aqui com uma tarefa que é muito importante, né? Que é a gente poder discutir a saúde mental no contexto da atenção básica. Nós estamos aqui novamente com dois grandes amigos que têm muito a contribuir sobre o assunto. Aqui, do meu lado direito, o meu companheiro aqui da UnaSUS, o professor Daniel Almeida Gonçalves, médico de família, trabalha aqui na Unifesp, ele é coordenador do programa de residência médica de Medicina de Família e Comunidade, coordenador pedagógico da UnaSUS. Daniel, obrigado por você estar aqui. E aqui à minha esquerda, também minha amiga de longa data já, a gente já se conhece há bastante tempo, a professora Lumena Furtado. A professora Lumena é docente aqui da Unifesp, é psicóloga, sanitarista, docente do Departamento de Medicina Preventiva e Social aqui da Unifesp, uma carreira extensa como gestora do SUS, já foi secretária de saúde, já trabalhou na Secretaria de Estado, teve uma passagem muito exitosa no Ministério da Saúde, com um currículo bastante extenso e com uma trajetória bastante expressiva, né, enquanto militante da reforma psiquiátrica e de defesa do direito à saúde, principalmente com foco na saúde mental, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de minha amiga. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui conosco hoje. Alegria estar aqui. Gente, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que, como tudo que a gente faz, né, nos nossos diálogos, a gente começa com uma pergunta muito fácil, né? Uma pergunta muito fácil. Afinal, o que é saúde mental? Porque eu acho que quando a gente vai para a prática, né, dos profissionais de saúde, isso se apresenta de uma maneira com múltiplos significados e muitas vezes quando bate no consultório do profissional, né, que acho que é um dos nossos principais públicos, né, que está assistindo o nosso programa, isso se vem como uma consulta, como uma coisa, né, como uma queixa. E eu acho que tem muita coisa envolvida com esse conceito. Então, eu queria perguntar para vocês, né, de uma maneira muito simples, o que é saúde mental? Antes de tudo, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar dividindo esse tema que é tão caro, né, para todos nós, para os profissionais em geral, né, vocês que estão aí vendo, com certeza estão vendo com especial interesse de sair no final desse vídeo, talvez com mais recurso, mais entendimento para os problemas que estão no dia a dia aí o tempo todo. Pergunta capciosa, né? Difícil na medida de que ela permite uma resposta bem ampla. Mas eu quero, e aqui eu me coloco como médico de família, que está no dia a dia e tem a oportunidade de conversar com muitos profissionais da atenção básica a respeito desse tema, né, que não tem como... E toda vez que eu fiz essas perguntas, essa pergunta do que é saúde mental, sempre os colegas respondiam uma lista de doenças mentais, né? O que é saúde mental? Daí a pessoa remetia, é aquela fulana de tal que tem um problema de saúde mental, né? Se refere à pessoa do dia a dia de cuidado ou àquela paciente à saúde mental, né? Às vezes numa lógica de que saúde mental é doença mental, né? Isso, naturalmente, a gente acha que no decorrer do vídeo hoje vai conseguir entender que é mais do que isso, naturalmente, mas não tem como a gente não entender, incorporar a esse conceito de saúde mental, de fato, que há doenças mentais, há um sofrimento psíquico que nós, profissionais da atenção básica, temos, de alguma forma, a obrigação de saber cuidar, né? Muitas vezes não sozinhos, mas muitas vezes sozinhos, nós, a equipe ali no dia a dia, está lá a pessoa com um problema psíquico, seja um sofrimento, uma doença mental, e a gente quer melhorar a saúde mental dela. Então a gente tem sim que ter algum conforto e habilidade de lidar com uma série de doenças psíquicas ou saber entender o sofrimento da pessoa. Então, não querendo ser exclusivista, falar que saúde é só saúde mental, né, é só um conceito positivista e etc., mas querendo lembrar que falar de saúde mental a gente tem que ter alguma habilidade de entender algumas doenças psiquiátricas, né? Então, só para fazer esse contraponto, esse ponto.
E você, Lumena, nessa trajetória toda, como você passa de uma maneira muito simples para quem está nos vendo, o que é saúde mental? Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Morris, com o Daniel, né, conversando com todos vocês que estão interessados nesse tema, né. Acho que é muito importante pautar essa discussão na formação dos médicos que estão na atenção básica, da equipe que está na atenção básica. E acho que é uma pergunta que daria para a gente falar o dia todo, né? Mas acho que a saúde mental ela é exatamente a produção da subjetividade de cada um de nós, né? Das pessoas em geral. Então, quando fala saúde mental, estamos falando de todos, da gente, das pessoas que chegam para a gente poder cuidar, né? E essa produção da subjetividade, muitas vezes, ela causa sofrimento. E sofrimento, às vezes, muito profundos, como o Daniel acabou de falar, muito importantes. Então, acho que a gente poder pensar na saúde mental, né, no cuidado em saúde mental, como uma forma de se conectar com as pessoas e perceber como é que elas estão se produzindo, como é que as suas emoções estão se produzindo, como é que a sua atividade está se produzindo, como é que ela está produzindo vínculos com o mundo, com as pessoas. Isso é o central na saúde mental. E aí compreender que extensão tem aquele sofrimento, que normalmente chega para a gente já como um sofrimento, né? Que extensão tem aquele sofrimento e como é que a gente pode se conectar com ele. Às vezes, compreender um diagnóstico em saúde mental é importante para poder pensar como é que eu abordo, como é que eu faço essa conversa. Às vezes, se conectar com o sofrimento é muito mais importante do que com o diagnóstico. E, às vezes, quando ainda não tem o sofrimento, uma mulher com um bebê que acabou de nascer, você perceber como ajudar a produzir aquela sua atividade de uma forma mais leve, mais amorosa, pode ser tão importante quanto cuidar quando já está com sofrimento psíquico grande. Então, entender desta forma a saúde mental, acho que amplia para só pensar na hora da doença, na hora do sofrimento, amplia para todas as relações que a gente tem com todas as pessoas que chegam para cuidar, né? Isso é muito bacana trazer essa perspectiva. E aí eu já vou aproveitar aqui para provocar um pouco o Daniel como médico de família, com a experiência que ele tem, né, nessa lida com os profissionais, do sentimento de solidão que, eventualmente, o médico, no seu fazer tradicional, eventualmente tem, né? E um pouco dessa provocação, né, que tanto você quanto a Lumena colocaram na sua fala, que como é não estar sozinho, né? Assim, nessa perspectiva da saúde mental. O quanto que este papel, né, de clínica ampliada é fundamental na produção de cuidado em saúde mental, né? Queria que vocês falassem um pouquinho. Eu acho que, né, é um bom ponto para começar a conversa, né? Pensar na perspectiva, e eu acho que muitos, né, de vocês que topam o desafio de ir trabalhar na atenção básica sem uma formação adequada, né? Isso é um problema comum. Tá ali no dia a dia e se depara com uma série de responsabilidades que inclui o manejo de pessoas com doenças psiquiátricas, né? E se vê sozinho ali. De repente você está com um paciente que tem uma lista enorme de psicotrópicos, você tem que renovar essa receita sem ter ideia do que a pessoa tem. E se você sabe que se você não fizer, essa pessoa vai surtar e você não tem domínio do manejo desses remédios, né? Ou uma enfermeira num cuidado ali de saúde da mulher, de repente se depara com a mulher que chora e vê naquele momento de intimidade, um momento de falar que ela é abusada sexualmente, né? E ela se depara com aquela emoção, ela está sozinha e o que eu faço com isso, né? Com a pessoa que está manifestando todo o sofrimento dela nesse espaço. Então, a regra no dia a dia na atenção básica, a equipe ali se deparando com problemas muito complexos e se vendo sozinho, né? Seja para renovar uma receita, seja para manejar uma pessoa muito triste, né? Ajudá-la. E eu que decidi ser clínico, a enfermeira decidiu organizar uma equipe, trabalhar, na minha opção não foi lidar com a subjetividade. É muito comum um médico clínico, né? Aquele que não, especialmente que não se especializou, ou mesmo que especializou, né? A prática ela remete muito à resolutividade comum da clínica médica. A pessoa está com pneumonia, eu dou um antibiótico, ela melhora, né? Mas há muitas questões de saúde mental, como aborda a subjetividade, e às vezes eu não sou formado para isso, ou são condições crônicas de longo prazo que nem sempre têm solução. Os profissionais se veem sozinhos, muitas vezes, com esse tipo de problema, quando não é o ideal. Quando o ideal é compor com outros profissionais que têm mais familiaridade com o assunto, para conseguir, no decorrer desse cuidado, no processo de familiarização com o território e as pessoas que lá vivem, aprender a cuidar, né, inclusive de problemas que remontam à subjetividade e manejo de doenças psiquiátricas, né? Daí o conceito de clínica ampliada, que pressupõe o trabalho em equipe, né?
E não só a equipe de atenção básica, a equipe de rede, a gente vai poder falar isso mais no aspecto. Então, não é fácil estar sozinho, eu imagino que vocês reconheceram muitas situações que eu falei, e o melhor dos cuidados é a gente se capacitar a lidar com esse tipo de situação, nem que seja, e necessariamente, melhor dizendo, se amparando em quem entende mais do assunto, né? Sem dúvida. E Lumena, pegando já esse gancho do Daniel, né, acho que ele vai num ponto central, né, da necessidade da gente trabalhar isso em equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto uma pessoa que tem a vivência que você tem, da sua experiência como gestora, né, que, principalmente em frente de secretaria municipal, que é onde a coisa pega mesmo, né? Por que o encaminhamento, quando ele se torna o recurso principal, ele não é solução? Acho que é muito interessante isso, né? Até conversando um pouco com o Daniel traz, que acho que é bem importante, que muitas vezes não estar com um especialista parece que está sozinho. A gente tem uma formação de sistema, um jeito de organizar, em que o caminhamento acaba sendo uma coisa muito central no processo de cuidado, em que esse sentimento do sozinho às vezes vem disso, né? Eu também já trabalhei muito tempo na atenção básica e acho que o que poderia nos ajudar nesse momento é exatamente olhar atrás daquela pessoa que é uma mulher que está sendo abusada, né? Atrás daquele jovem que está psicótico, né? Que vida é essa? Quem é aquela pessoa? Com quem ela se conecta? Ela tem família, tem grupo de afeto, ela está na rua, tem alguém na rua que ela está vinculada, né? Ela tem uma possibilidade de ter, na própria UBS, mais vínculo com alguém. De repente, o vínculo não é conosco, que estamos no centro do cuidado. O vínculo pode ser com a gente comunitária de saúde. Então, acho que pensar uma rede de cuidados, que cada um de nós vai estar envolvido, que necessariamente não é para fora da unidade, mas pode ser com a família, pode ser com um grupo social, pode ser com outra pessoa da UBS. Acho que isso traz uma possibilidade de ampliar nossa capacidade de cuidado, né? Mas ela está psicótica, ela precisa da medicação, precisa muito da medicação, né? Só que, além da medicação, ela precisa se conectar com outras possibilidades, de se olhar de uma outra forma na sua própria produção. Então, dando só um exemplo rápido, uma vez a gente estava num município que tinha um ambulatório de especialidades que 4.000 pessoas, a maioria mulheres, passavam por lá para trocar receita de psicotrópico. Quando centralizamos para a unidade básica, ela começou a ter uma vivência no território, com a equipe de saúde da família, que conhecia mais o processo dela, as suas conexões amorosas, começou a oferecer outras coisas, uma yoga, um liancum, uma caminhada, um grupo de conversa. Em 1 ano e meio, a maioria não tomava mais psicotrópico. Por quê? Porque a unidade básica é muito mais potente para cuidar dessa situação do que um ambulatório especializado ou um CAPS, porque lá você tem um contínuo cuidado, uma relação mais continuada com aquela pessoa. Então, a potência da rede básica nesse cuidado das pessoas que estão em algum sofrimento, ela é bastante importante. Eu acho que é isso que o Daniel estava trazendo como algo que a gente tem que assumir como nosso na atenção básica, né? E só para a gente poder já concluir um pouco, né, a ideia desse bloco, queria deixar para vocês dois, né, o quanto que, assim, essas ofertas de vida, né, acho que a Lumena traz essa coisa, né, dos grupos, do acolhimento, do vínculo, como ofertas de vida, né, não de combate à doença isoladamente. O quanto que essas ofertas de vida dialogam com a necessidade de saúde de uma maneira menos instrumentalizada, né, e o quanto que, assim, os transtornos mentais, como eles se apresentam na atenção básica, na experiência de vocês, na vivência de vocês, o quanto que existe um estereótipo disso, né? Assim, em relação à gravidade, em relação à dificuldade de condução. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até para quem está nos vendo, eventualmente está frente a esse caso e eventualmente tem muito medo nesse manejo, né? Assim, de achar que todo caso que está na frente dele é um caso potencial de alguém que vai se suicidar ou de alguém que ele não vai ter capacidade de manejar porque ele acha que é muito grave. E que, na prática, talvez não seja isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Lidar com as pessoas com transtorno mental, né, já com sofrimento bem avançado, né, que consegue até se enquadrar num diagnóstico já estabelecido, né, pelas codificações que estão dadas aí, CID, DSM, é de fato um desafio, né, porque requer naturalmente habilidade, né, seja de diagnóstico, seja de tratamento continuado. E, naturalmente, formação específica para isso. E nós, médicos, né, falando da especialidade medicina de família, a gente estuda isso, mas nem todo mundo, para atuar na atenção básica, acaba se especializando, e mesmo quando a gente se especializa, é um espectro de doença que tem um contingente grande que foge do nosso competência de cuidar. Então, a gente tem que interagir com psiquiatras.
assim como no manejo como um todo, entender o cuidado que um psicólogo pode acrescentar no cuidado. Então, eu posso dizer que, antes de tudo, a gente tem que ter a boa vontade de ouvir a história, conhecer a pessoa, querer ajudá-la, né, e entender que a própria habilidade de escutar atentamente, de se preocupar com a pessoa, de num 0 minuto recusar a receita, né, porque isso acontece muito, né, aquela dependência por benzodiazepínico. As pessoas a todo momento estão querendo a renovação da receita azul, e vem no acolhimento, e a gente cheio de trabalho para fazer, tem que ir lá renovar a receita azul, e a pessoa toma o benzodiazepínico há muito tempo e é dependente, não é à toa, né? Então, a pessoa tem um sofrimento por trás disso, e se essa pessoa ouve de um médico, eu não vou renovar essa receita hoje, porque você não veio no horário certo, porque, mais uma vez, a crise está dada. Daí gera um mal-estar enorme, né? Então, lidar com pessoa com doença psiquiátrica, com transtorno mental, não é fácil, mas requer disposição e boa vontade da gente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, requer formação, mas isso a gente pode decorrer, a gente pode se formar no decorrer do cuidado, especialmente se a gente é amparado por um psiquiatra na lógica matricial, de rede, e etc., né? Mas, de fato, é um desafio bom que você coloca, que eu espero que a gente consiga desenvolver nos próximos blocos. Eu queria também reforçar isso que o Daniel está falando, e dizer assim, que eu acho que a gente não está negando aqui a importância do psicotrópico e a importância de ter um matriciamento especializado quando a gente precisa. Mas acho que tem um ponto que pode nos ajudar quando estamos de frente da pessoa, que é pensar que em qualquer das situações de saúde mental, sempre é importante a pessoa ter com quem dividir aquilo e com quem parecido com ela. Então, pode ser uma depressão, pode ser uma situação de violência doméstica, pode ser o psicótico, pode ser uma situação, enfim, né, de uma depressão muito grave. Se a gente puder criar espaços para não só aquela consulta individualizada, mas espaços na UBS, em que eles possam conversar. Já vivi situações em que mulheres com muito abuso doméstico, ao sentar com outras mulheres, construíram juntas estratégias de lidar com aquilo, né? O psicótico, se puder fazer, né, uma ação comunitária, uma ação conjunta com outras pessoas, não é só psicótico com psicótico, mulher, né, entre si, mas tiver como fazer outras pessoas, ou se envolver numa frente de trabalho, ou poder fazer um grupo de conversa, ou poder fazer uma atividade física junto, sempre tem um benefício, junto com a consulta individual, oferecer alguma coisa que seja construir sociabilidade, porque essas pessoas, muitas vezes, mesmo em casa, são colocadas de um lado, né, são colocadas isoladas, que são perigosas para muita gente, e com isso não conseguem criar sociabilidade. Acho que isso é bem importante, né? Só completando, né, só uma questão do ponto de vista de execução, são previstos tempos para trabalhos diferentes na atenção básica. Tem o tempo de visita domiciliar, tem o tempo de consulta e tem o tempo de grupo. Eu arrisco a dizer que esses grupos, toda unidade básica, pelo menos um desses grupos tem que ser de convivência ou aspectos que possibilitam o troca, cuidado em saúde mental e troca. Né? Não é só grupo prescritivo de falar de colesterol, de falar de hipertensão, de diabetes, né? A tamanha dimensão do sofrimento psíquico, né, que chega à atenção básica, a gente tem algumas estatísticas a esse respeito, eu arrisco dizer que toda unidade de saúde e atenção básica tem que ter um grupo desse. Né, só para ratificar o que a Lumena disse, né, e vocês olharem aí para o território de vocês, será que a gente oferece um grupo desse? Senão vai ficar renovando a receita de benzodiazepínico. E aí, né, Daniel, o grupo de hipertenso pode, além de ser um grupo que afere pressão, pode ser um grupo que conversa com as pessoas, porque a hipertensão também é um sintoma, né? E muitas vezes faz o grupo de hipertensão falando da vida das pessoas, você diminui a chance daquilo virar um sofrimento psíquico mais importante. Então, em todos os grupos pode ter essa visão de uma sociabilidade, uma troca, né? Muito legal. Bom, a gente vai finalizando o nosso primeiro bloco. A discussão está quente, a gente vai seguir. Daqui a pouco a gente retoma com mais um pouco da nossa discussão de saúde mental. Não vai embora, vamos ver o próximo vídeo daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até mais.